Quando Elisa desceu daquele trem, pensava que o seu destino era simplesmente encontrar um marido, mas o que a esperava era muito maior do que jamais sonhara. O que ninguém imaginava é que aquela mulher, com a sua chegada, mudaria para sempre a vida de 7 crianças esquecidas e de um homem que havia perdido toda a fé no amor. Fique até o final para conhecer toda a verdade e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias impactantes. Ano 1724, Reino de Terra Branca. O ar daquela manhã era áspero e frio, carregado de uma umidade que parecia infiltrar-se sob a pele, como se o próprio clima quisesse avisar que nada de bom estava para acontecer. A luz do amanhecer mal conseguia atravessar a neblina, desenhando silhuetas difusas nos caminhos de pedra que levavam ao velho palácio de pedra cinza. Lucia desceu da carruagem com a respiração contida. Vestia um traje nupcial simples, feito com tecidos modestos que haviam sido branqueados tantas vezes que já tinham o tom opaco do marfim envelhecido. Suas mãos, enluvadas mas trêmulas, seguravam um pequeno cofre de madeira, o único objeto que trouxera da aldeia, onde vivera como criada desde criança. Seu rosto sereno, mas marcado pela dureza dos anos, não revelava o vertigem que sentia. Ela viera para se casar. Esse era o destino imposto, o arranjo acordado por pessoas que nunca a haviam olhado nos olhos. O homem que a esperava era um comerciante rico, dono de terras e navios, viúvo e com fama de ser justo, porém distante. O que Lucia não sabia, e o que ninguém lhe havia contado, era que ele não estaria no palácio para recebê-la. Assim que cruzou o umbral, um silêncio estranho a envolveu. Não havia damas de companhia, nem criados esperando com sorrisos ensaiados. Apenas o eco de seus passos sobre o chão gelado e, de repente, um som suave, quase imperceptível. Um choro infantil. Virou-se para um corredor lateral e, ao avançar, seus olhos se depararam com uma cena que mudaria toda a sua vida. 7 crianças, de idades diferentes, olhavam para ela com uma mistura de medo e curiosidade. Estavam descalças, com roupas grandes demais para seus corpos, e em seus rostos havia algo mais do que fome. Havia abandono. Nenhuma falou, mas a menor, apenas um bebê de cabelos encaracolados, estendeu para ela uma mãozinha suja, como se a estivesse escolhendo sem precisar de palavras. Nesse instante, Lucia sentiu como o propósito de sua chegada se despedaçava. Não havia alianças nem promessas, mas sim olhares frágeis que a prendiam àquele lugar com um peso que nenhum compromisso matrimonial poderia igualar. Atrás dela, uma voz grave ecoou na penumbra. Não esperava que chegasses tão cedo, e menos ainda que os encontrasses. Lucia se virou e o viu, alto, de ombros largos, com o cabelo preso numa trança escura e uma expressão endurecida pela vida. Era Alonso de Vilamar, o homem com quem deveria se casar. Seu olhar não era de boas-vindas, mas de cautela, como se temesse que ela já soubesse demais. E, no entanto, em seus olhos havia um lampejo, uma centelha fugaz que revelava que aquelas 7 crianças não eram um acidente, mas parte de um segredo que ele carregava há tempo demais. Lucia ainda não sabia, mas esse segredo seria o começo de tudo. Lucia permaneceu no corredor, imóvel, como se o chão sob seus pés tivesse virado pedra. À sua frente, Alonso de Vilamar avançava com passos lentos, sua capa de lã escura roçando o chão e deixando atrás de si um leve aroma de couro úmido e fumaça de lareira. Era um homem que impunha respeito por natureza, não por voz elevada. Seu silêncio pesava, e o modo como olhava para Lucia parecia medir cada reação dela, como se quisesse adivinhar se seria uma ameaça ou uma aliada. Por quê? Estão sozinhos? Perguntou Lucia finalmente, sua voz mais baixa do que planejara. Não era uma acusação, mas também não era uma saudação. Era a pergunta mais honesta que podia fazer diante daquela cena. Alonso desviou o olhar para as crianças. Durante um instante, o menor balbuciou um som que parecia seu nome, mas ele não respondeu. Seus lábios se apertaram e depois relaxaram um pouco, como se tivesse decidido que não lhe devia explicações. Não esperava que chegasses antes do meio-dia, disse, com uma calma que parecia ensaiada.
E, como vês, nem tudo está pronto. Lucia apertou o cofre que levava contra o peito. O peso não estava na madeira, mas na certeza de que aquele homem, que deveria ser seu marido, não agia como tal. Não havia flores, não havia convidados, não havia sequer uma mesa preparada para recebê-la. Apenas aquele ar de improviso, como se a cerimônia fosse um simples trâmite. Não vejo preparativos, respondeu, forçando-se a manter o olhar firme no dele. Nem mesmo uma testemunha. As crianças, que até então haviam permanecido quietas, começaram a se mexer com nervosismo. Um deles, um menino de uns 10 anos, com o cabelo tão escuro quanto os olhos, deu um passo à frente e olhou diretamente para Lucia. Não conte para ele, sussurrou, embora alto o suficiente para que ambos os adultos ouvissem. O silêncio que se seguiu foi tão afiado que Lucia sentiu a pele arrepiar. Virou-se para Alonso, buscando uma explicação, mas ele já a olhava com uma seriedade que não admitia curiosidade. Este não é o momento para perguntas, disse, num tom que não era brusco, mas definitivo. Venha. Vou mostrar-lhe os seus aposentos. Lucia não se moveu de imediato. Seu olhar voltou para as crianças, que agora a observavam com uma mistura de esperança e medo. Era como se soubessem que algo estava prestes a mudar e que dependia dela decidir em que direção. Enquanto Alonso se virava para guiá-la, Lucia o seguiu em silêncio, mas sua mente estava longe dos tapeçarias e paredes que atravessavam. Cada passo era uma confirmação. Aquele homem escondia algo, e esse algo estava no centro de sua nova vida, antes mesmo que o casamento acontecesse. Ao chegarem à porta de um quarto amplo, mas frio, Alonso parou. Abriu a porta e deixou que a luz da tarde, filtrada por cortinas pesadas, revelasse uma cama com dossel, um baú vazio e um fogo aceso pela metade na lareira. Aqui ficará até que seja o momento, disse, sem especificar de que momento falava. Lucia deixou o cofre sobre o baú e voltou-se para ele. Se vou ser sua esposa, tenho o direito de saber quem são aquelas crianças. Ele a olhou por um longo tempo, como se avaliasse se deveria dizer a verdade ou inventar uma mentira convincente. Finalmente, sem desviar o olhar, disse lentamente, você saberá, mas não hoje. E saiu, fechando a porta atrás de si, deixando-a com um silêncio que não era de calma, mas de espera. Lucia não sabia, mas, naquela noite, uma das meninas mais novas bateria à sua porta com um objeto na mão que lançaria o primeiro fio de luz sobre o segredo de Alonso. A noite havia caído sobre o castelo de Vilamar como um manto denso, como se o próprio ar quisesse esconder o que ali acontecia. A lareira do quarto de Lucia ardia pela metade, lançando labaredas tímidas que mal conseguiam aquecer o espaço. O silêncio era tão profundo que podia ouvir o estalar lento da madeira queimando e o eco distante do vento batendo contra as portadas. Lucia estava sentada na beira da cama, com as mãos entrelaçadas sobre o colo, tentando assimilar a imagem daquelas 7 crianças sozinhas, sem mãe à vista, sem risos nos rostos, sem a energia que deveria encher um lar onde há juventude. Cada vez que fechava os olhos, lembrava-se da frase do menino mais velho. Não conte para ele. Não contar o quê? Para quem? O que estava protegendo um menino que mal chegava à altura de seu ombro? Um toque suave interrompeu seus pensamentos. 3 batidas breves, quase tímidas. Não eram os passos seguros de Alonso, nem o bater apressado de um criado. Era outra coisa, algo menor, mais inseguro. Lucia levantou-se e atravessou o quarto, abrindo a porta apenas uma fresta. No corredor, iluminado apenas por uma vela pendurada na parede, estava uma menina de não mais de 8 anos, com um vestido simples e o cabelo preso em 2 tranças desiguais. Seus pés descalços tocavam o chão frio, mas ela parecia não sentir. Seus olhos grandes e escuros olhavam para Lucia com uma mistura de determinação e medo. Não posso ficar muito, disse a menina, num sussurro que parecia temer acordar as paredes. Mas eu precisava te dar isto. De dentro das mangas largas do vestido, tirou um pequeno objeto envolto num lenço gasto. Segurou-o com as 2 mãos, como se pesasse mais do que aparentava.
Lucia o recebeu com cuidado e, ao desembrulhá-lo, o ar do quarto pareceu ficar mais denso. Na palma de sua mão surgiu um amuleto ovalado, trabalhado em prata antiga, com um escudo gravado em relevo. Reconheceu-o no mesmo instante, o símbolo da Casa Real de Arvendal. 2 leões frente a frente, guardando uma coroa. Era um emblema que apenas os membros diretos da família real, ou aqueles a quem o rei concedia sua mais alta proteção, podiam portar. Lucia ergueu o olhar, surpresa. De onde você tirou isto? A menina mordeu o lábio, hesitando, e então disse, numa voz tão baixa que mal se podia ouvir. Era da mamãe, mas ele não quer que a gente tenha. Diz que é perigoso. Lucia sentiu os pelos da nuca se arrepiarem. Ele? Está falando de Alonso? A menina assentiu, e suas tranças se moveram como fios tensos. Se ele souber que eu te dei, vai ficar furioso. Antes que Lucia pudesse perguntar mais, a menina deu um passo para trás, como se tivesse ouvido algo no corredor. Eu preciso ir, não diga que me viu, e desapareceu entre as sombras, deixando Lucia com o amuleto na mão e uma pergunta pulsando como um tambor em sua mente. Por que um homem prestes a casar-se com ela escondia que aquelas crianças carregavam o sangue da realeza? Fora do quarto, em algum ponto da ala oeste, um par de passos firmes ecoava sobre o chão de pedra. Alonso se aproximava e Lucia precisava decidir se esconderia o amuleto ou se o enfrentaria com a verdade. O corredor estava envolto numa penumbra densa, como se a luz das velas se recusasse a avançar além de certos limites. O eco dos passos firmes aproximava-se, ressoando contra as lajes frias, cada vez mais perto, cada vez mais marcados. Lucia, de pé junto à porta entreaberta, sentiu como o amuleto de prata pesava o dobro em sua mão, não pelo metal, mas pelo significado que intuía e que ainda não podia decifrar. Poderia escondê-lo. Bastaria fechar a mão, deslizar sob o travesseiro ou dentro do cofre junto à janela. Mas algo, uma mistura de orgulho e um pressentimento sombrio, manteve-a imóvel. Se Alonso visse o amuleto, teria que se explicar. E talvez ela ouvisse, finalmente, um fragmento da verdade que ele se empenhava tanto em guardar. A porta abriu-se devagar, sem pressa, como se o dono daqueles passos não temesse ser descoberto em nada. Alonso apareceu, vestido com uma camisa de linho escuro aberta no pescoço e uma capa leve sobre os ombros. O ar frio da noite entrou com ele, trazendo o cheiro de madeira úmida e de relva pisada. Seu olhar, ao entrar, pousou diretamente no objeto que Lucia segurava. Não foi surpresa o que cruzou seus olhos, mas algo mais difícil de ler. Uma mistura de reconhecimento e incômodo. Isso não deveria estar em suas mãos, disse, com voz baixa, sem dureza, mas com uma firmeza que não deixava espaço para réplica imediata. Lucia não desviou o olhar. Uma menina me deu no corredor, respondeu, sem acrescentar explicações, deixando que o peso da frase pairasse entre eles. Alonso avançou um passo, depois outro. Sua sombra cresceu na parede, projetada pelas chamas inquietas da lareira. Parou a pouca distância dela, o suficiente para que ela sentisse sua respiração lenta, controlada. Esse amuleto não é um enfeite. É um símbolo que pode abrir portas e condenar vidas. Lucia sentiu os braços arrepiarem. Por que escondê-lo? Por que uma menina teria algo assim e, acima de tudo, por que deveria temer que eu visse? O olhar de Alonso se endureceu, e seus lábios se apertaram como se estivesse decidindo quanta verdade poderia permitir sair naquele momento. Porque não é só uma menina, e não são apenas crianças, disse por fim, devagar, como se cada palavra fosse um tijolo retirado com cuidado de um muro invisível. Elas carregam um sobrenome que, se fosse conhecido, faria muitos quererem vê-las mortas antes do amanhecer. Lucia procurou em seus olhos algum sinal de mentira, mas o que encontrou foi algo pior. Um medo contido. Não medo por si mesmo, mas por outros. E você? Perguntou ela, apertando o amuleto na mão. O que você é para eles? Por um instante, o homem diante dela deixou de ser o futuro marido, o senhor do castelo ou o homem de olhar impenetrável. Houve um lampejo em seu rosto, talvez uma lembrança, e então respondeu.
Sou tudo o que lhes resta. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer discurso. Lucia sentiu uma corrente de perguntas subir pela garganta, mas antes que pudesse formular uma, Alonso estendeu a mão, pedindo o amuleto, não com um gesto brusco, mas com uma solenidade que o transformava numa espécie de pacto tácito. Eu te devolvo quando souber o suficiente para carregá-lo sem que te pese, disse. Ela não se moveu. E nessa breve resistência, mediram-se sem palavras, como dois jogadores que testam a força um do outro antes de uma partida longa. Finalmente, Lucia abriu a mão e deixou que o metal frio passasse para a dele. Alonso guardou sob a capa e, antes de sair, parou no umbral. Lucia, se alguém te perguntar sobre esse amuleto, diga que nunca o viu. Pelo seu bem. Saiu sem esperar resposta. O eco dos passos perdeu-se nos corredores, mas deixou para trás um espaço carregado de mais dúvidas do que certezas. Lucia sentou-se novamente, sabendo que, embora tivesse cedido o amuleto, não cedia à sua intenção de descobrir a verdade. E essa verdade, ela pressentia, estava ligada àquelas 7 crianças e a um passado que ninguém naquele castelo queria nomear. Na manhã seguinte, Lucia acordou com uma ideia fixa. Se Alonso não lhe daria respostas, encontraria em outro lugar. E a única fonte que lhe restava eram eles, as 7 crianças. Decidiu procurá-los cedo, antes que os corredores se enchessem com o eco dos criados, dos guardas e das sombras que o castelo projetava com a chegada do sol. Encontrou-os no pátio interno, aquele canto onde a grama crescia desigual, os muros estavam cobertos de musgo e o ar sempre parecia mais frio do que em qualquer outra parte. Não estavam brincando. 3 deles estavam agachados, recolhendo pedrinhas e organizando-as por tamanho sobre um banco. Outros 2 disputavam um cobertor gasto como se fosse um tesouro, e os menores, uma menina de cabelo negro e um menino ruivo de apenas 5 invernos, agarravam-se um ao outro como se o simples contato os mantivesse a salvo de algo invisível. Lucia aproximou-se devagar, sem querer romper a frágil calma que reinava ali. Não disse seu nome, não anunciou sua presença com palavras, simplesmente agachou-se junto a eles e, com um gesto tranquilo, começou a ajudar a organizar as pedras. O mais alto, um rapaz de olhar desconfiado, não demorou a cravar os olhos nela. O que você quer? Perguntou sem hostilidade aberta, mas com aquele fio na voz que só tem aqueles que precisaram proteger outros cedo demais. Conhecê-los, respondeu Lucia, mantendo o tom neutro. E que me conheçam. O silêncio se alongou por alguns segundos, até que a menina de cabelo negro soltou-se do pequeno ruivo e, arrastando os pés, aproximou-se de Lucia com a naturalidade de quem ainda não sabe até onde se pode confiar. Você é a que veio para se casar, disse, sem malícia, como quem afirma que o céu está nublado ou que o pão cheira a pão. Lucia assentiu. É o que dizem. Mas você não vai se casar com ele porque o quer, acrescentou a menina, baixando um pouco a voz, como se aquela frase pudesse trazer problemas. Você vai porque não sabe o que há na Torre Norte. A frase caiu como um punhado de neve sobre um fogo. Lucia sentiu o ar entre elas esfriar de repente, e não apenas pelo vento que se infiltrava entre os muros. O que há na Torre Norte? Perguntou, cuidando para que sua voz soasse mais curiosa do que alarmada. O menino ruivo, que até então permanecera em silêncio, puxou o vestido da irmã e balançou a cabeça. Não diga para ela, sussurrou. Mas se disser, ele virá. Lucia inclinou-se na direção deles, buscando que seus rostos ficassem na altura dos seus olhos. Quem virá? O mais alto aproximou-se então, interpondo-se como um muro humano entre ela e os pequenos. Você não deveria perguntar isso. Não para nós. Seu tom não era de desafio, mas de advertência séria, como se estivesse cuidando dela tanto quanto dos seus. Nesse instante, uma porta bateu com força no corredor próximo, e os 7 reagiram como um só corpo. Levantaram-se, agruparam-se, e sem mais, correram para uma porta estreita que levava à cozinha, desaparecendo em questão de segundos. Lucia ficou sozinha no pátio, com o vento movendo os galhos secos e o eco distante da batida ainda vibrando nos muros.
A Torre Norte. Ela não a havia observado com atenção, mas agora, ao girar a cabeça em sua direção, notou algo inquietante. As janelas estavam cobertas com tábuas pelo lado de dentro e no ponto mais alto, onde outras torres exibiam bandeirolas ao vento, havia apenas pedra nua e enegrecida. Naquela noite antes de dormir, Lucia recordou a frase do menino ruivo. Se disser, ele virá. E entendeu que, fosse o que fosse que se ocultava ali, as crianças não o temiam pelo que era, mas pelo que podia fazer. A noite caiu sobre o reino de Terra Branca como um manto pesado, sem lua que suavizasse a escuridão. O ar estava carregado de um frio úmido que se infiltrava pelas frestas das janelas e parecia ficar preso nos ossos. Lucia, envolta numa capa cinza, cruzava os corredores desertos da ala leste, seguindo o rastro invisível que a levava em direção à Torre Norte. O silêncio não era absoluto. Ao longe, o vento assobiava entre as ameias, e de vez em quando o estalar da madeira lembrava que o castelo, embora imponente, estava vivo e em constante murmúrio. Cada passo que dava sobre as lajes frias ressoava como se alguém a seguisse. Mas, ao virar a cabeça, não havia ninguém. Ao chegar ao corredor que ligava à torre, notou a mudança. O ar ali não era o mesmo. Cheirava a ferro velho, a pedra úmida e a algo mais, um perfume muito tênue, doce e floral, que não pertencia àquela parte do castelo. O corredor era mais estreito, as paredes mais ásperas, e a luz das tochas se tornava mais fraca, como se a escuridão devorasse a chama por dentro. Diante dela, a porta da Torre Norte erguia-se imponente. Era de madeira escura reforçada com faixas de ferro, fechada com um cadeado que parecia tão antigo quanto o próprio reino. Mas o que mais inquietava não era a porta, e sim o silêncio absoluto ao redor. Ali, até o vento parecia ter parado. Lucia aproximou-se, apoiou a palma da mão sobre a madeira fria, e sem pensar muito, encostou o ouvido. Durante alguns segundos não ouviu nada, até que um som muito suave, como o roçar de um tecido ou o estalar de uma cadeira, rompeu o silêncio. E então, uma voz. Não era um murmúrio qualquer. Era uma voz de mulher, grave, clara, que falava como se soubesse que alguém a escutava. Lucia, a jovem, afastou-se bruscamente, o coração batendo contra o peito como se quisesse escapar. Não podia ser coincidência. Ninguém a havia chamado pelo nome desde que chegara, exceto Alonso e as crianças, e aquela voz, enclausurada atrás de uma porta selada, o havia pronunciado com uma certeza inquietante. "Quem é você?" sussurrou, tentando manter o controle da voz. Um breve silêncio, seguido de um leve tamborilar, como se unhas acariciassem o outro lado da madeira. Depois, a resposta. "Sou a razão pela qual você está aqui." Lucia engoliu em seco. "Eu vim para me casar." A voz soltou uma risada suave, sem alegria. "Isso é o que fizeram você acreditar." Nesse momento, um som metálico a fez virar a cabeça. Passos. Alguém vinha pelo corredor, e não caminhava depressa, mas com um ritmo firme, como quem não teme ser ouvido. Lucia recuou um passo, depois outro, tentando parecer casual, mas antes que pudesse se afastar completamente, a sombra de Alonso apareceu no fim do corredor. Ele não disse nada. Apenas olhou para ela com aqueles olhos escuros que pareciam medir cada um de seus movimentos. Depois, num tom tão baixo que era impossível saber se era advertência ou ameaça, pronunciou: "Você não deveria estar aqui." Sem lhe dar oportunidade de responder, fez um gesto para que o seguisse, desviando o olhar da porta, como se o que estivesse atrás não existisse, ou como se existisse demais. Mas enquanto se afastavam, Lucia virou a cabeça uma última vez em direção à Torre Norte e jurou ver, entre as frestas da madeira, um lampejo, como se dois olhos a observassem desde a escuridão. Nessa noite, depois do encontro na Torre Norte, Lucia voltou aos seus aposentos com os passos mais calculados que já dera na vida. Não era exatamente medo, era outra coisa, mais afiada, mais profunda. Uma mistura de certeza e desconcerto. Certeza de que aquela voz não era ilusão,
e desconcerto porque, de alguma forma, parecia saber mais sobre ela do que ela mesma. As velas do seu quarto ardiam quase até a metade, projetando sombras que se moviam como se respirassem por conta própria. O vento entrava pelas frestas da janela, trazendo um assobio irregular, como se quisesse pronunciar palavras que não conseguiam se formar. Lucia deixou a capa sobre o encosto da cadeira e ficou um momento imóvel, escutando. Lá fora, o castelo parecia dormir, mas havia algo naquele silêncio que a mantinha alerta, como se fosse se romper a qualquer momento. Sentou-se à beira da cama, segurando o pingente de madeira que um dos meninos, Tomás, lhe dera naquela manhã sem explicação. Ele o havia talhado com mãos pequenas, em forma de meia-lua, e embora não tivesse adornos, o toque áspero da madeira lhe parecia estranhamente reconfortante. Girou-o entre os dedos, pensando em como os 7 meninos haviam começado a olhar lá com uma mistura de curiosidade e alívio, como se sua chegada tivesse alterado uma rotina que nunca ousaram questionar. Uma batida suave na porta quebrou o fio dos pensamentos. Não era uma batida impaciente, mas uma calculada. 3 toques, uma pausa, e depois mais um. Levantou-se devagar e, sem acender mais luz, abriu apenas uma fresta. Do outro lado, com o rosto meio oculto pela sombra, estava a tia Remédios. A anciã não pediu para entrar, nem cruzou a porta. Permaneceu no batente, com as costas eretas e as mãos cruzadas à frente, como se estivesse diante de um altar invisível. Seus olhos, porém, estavam mais vivos do que nunca, fixos nos de Lucia. Menina! Sua voz era baixa, áspera, mas não por falta de força, e sim porque cada palavra parecia conter algo que não deveria ser ouvido por outros. O que você ouviu hoje? Não procure. Lucia tentou responder, mas Remédios levantou a mão para silenciá-la. Escute bem. Aqui há verdades que não libertam, mas enterram. Verdades que, uma vez ditas, você não pode devolver ao silêncio. Lucia a olhou com a testa franzida. E o que acontece se essas verdades já estão me chamando? Os lábios da anciã se tensionaram, e em seu olhar surgiu algo que Lucia nunca havia visto antes. Medo, puro e direto. Então não responda. Não até saber se pode viver com a resposta. A luz da vela tremeu como se o ar tivesse ficado mais pesado, e por um momento, ambas permaneceram em silêncio, ouvindo um som distante que parecia vir do corredor. Um arrastar suave, como o roçar de um tecido comprido contra a pedra. Remédios virou a cabeça para o corredor, seus olhos afiados como os de um animal que fareja perigo, e deu um passo para trás. Amanhã, quando todos forem para a sala do conselho, leve as crianças ao jardim velho, aquele que fica atrás do muro de Hera. Não pergunte por quê. Não diga a ninguém. Apenas faça. Lucia sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas. O que há lá? A anciã, já recuando para as sombras do corredor, respondeu sem olhá-la lá. Não é o que há. É o que falta. E foi embora, deixando a porta entreaberta. Lucia fechou-a com cuidado, apoiou a testa contra a madeira e ficou ali, tentando compreender o significado daquela última frase. Lá fora, o castelo voltou a mergulhar naquele silêncio inquietante, mas agora, no fundo da noite, ela acreditava ouvir passos minúsculos correndo por algum corredor próximo, leves demais para serem de um adulto. A manhã seguinte amanheceu com um céu plúmbeo, tão baixo que parecia querer esmagar as torres do castelo. Da janela de seu quarto, Lucia observou a névoa cobrir os muros como um lençol úmido, apagando os contornos e transformando todos que caminhavam pelo pátio em figuras borradas, irreais. Os guardas, que normalmente se moviam com passo firme, andavam agora em silêncio, como se também percebessem que aquele dia não era como os outros. Recordou cada palavra da tia Remédios na noite anterior. A frase "não é o que há, é o que falta" ressoava em sua mente como um eco persistente, que ela não sabia se era advertência ou desafio. Naquela manhã, todo o castelo parecia girar em torno de uma reunião especial do conselho, o que lhe dava o momento perfeito para fazer o que lhe havia sido pedido. As crianças estavam reunidas na cozinha, comendo pão duro e leite morno, vigiadas por uma criada jovem que,
Mais do que cuidar delas, as mantinha afastadas de tudo. Lucia entrou sem anunciar-se, e o murmúrio se apagou como se sua simples presença tivesse cortado o ar. Tomás, o mais velho, deixou a tigela sobre a mesa e olhou para ela com um gesto que misturava alívio e precaução. Venham comigo, disse em voz baixa, certificando-se de que ninguém mais ouvisse. Os 7 se entreolharam, como se comunicassem sem palavras. Depois, um por um, levantaram-se e a seguiram sem fazer perguntas. Caminhavam em fila, seus passos leves ressoando sobre as lajes frias do corredor. Lucia sentia os olhares dos poucos criados que cruzavam com eles. Olhares longos, inquisitivos, como se estivessem vendo algo que não deveria acontecer. Atravessaram a ala oeste do castelo, onde as paredes estavam cobertas por tapeçarias antigas que o pó e o tempo haviam apagado. Ali, o ar parecia mais pesado, mais antigo. No fim do corredor, uma porta de madeira escura se abria para um corredor exterior coberto de era. Um guarda dormia numa cadeira quebrada, a cabeça caída para o lado e a boca entreaberta. Lucia passou por ele sem fazer barulho, guiando as crianças até o muro coberto de verde. A era tão densa que não deixava ver o que havia atrás. Lucia afastou os ramos úmidos, sentindo o frio da seiva nos dedos, até descobrir uma porta estreita de ferro enferrujado. Empurrou-a, e o rangido metálico pareceu atravessar o ar como um grito abafado. Atrás se estendia o chamado Jardim Velho. Não era um jardim no sentido habitual. O chão estava coberto de grama alta e mato, e no centro erguia-se uma fonte de pedra seca, quebrada pelo passar dos anos. As estátuas que um dia adornaram o lugar estavam decapitadas ou caídas, e o ar cheirava a terra molhada e algo mais, um aroma leve, metálico, que lembrava ferro. As crianças não correram para dentro como fariam em qualquer outro espaço aberto. Ficaram perto da porta, olhando tudo com uma mistura de nostalgia e temor. Foi Tomás quem deu o primeiro passo até a fonte. Seus pés afundaram na grama alta e quando chegou à borda, agachou-se e tocou o interior vazio. Aqui, murmurou. Aqui é onde falta. Lucia aproximou-se, afastando as plantas com as mãos. Dentro da fonte, onde um dia correu água, não havia mais que pedras úmidas e folhas apodrecidas, mas no centro, quase invisível, havia um buraco retangular na base, como se alguém tivesse arrancado algo que antes ocupava aquele lugar. O que havia aqui? Perguntou, tentando manter a voz serena. Tomás levantou os olhos. Um baú. Eles o esconderam antes de você chegar. As outras crianças, como se esse comentário fosse um sinal, começaram a falar ao mesmo tempo, sobrepondo-se, que tinham visto homens entrar de noite, que a rainha tinha dado a ordem, que o senhor Alonso lhes dissera para esquecer tudo o que tinham visto. Lucia sentiu o coração bater forte. E o que tinha nesse baú? Houve um silêncio longo. Finalmente, uma menina pequena, Clara, deu um passo à frente. Sua voz era tão baixa que Lucia teve que se inclinar para ouvi-la. A voz. Lucia franziu a testa. Que voz? Clara olhou para ela com olhos enormes e escuros que pareciam não piscar. A mesma que você ouviu ontem à noite na torre. Um vento frio atravessou o jardim naquele momento, movendo a era e arrancando folhas secas que caíram sobre seus pés. As crianças se agruparam mais perto dela, e Lucia sentiu que aquele lugar, vazio e quebrado, não estava tão vazio quanto parecia. Lucia voltou do jardim velho com a respiração entrecortada. O corredor que conectava aquela parte esquecida do castelo às zonas habitadas parecia mais longo que o normal, como se cada passo a afastasse da segurança e a empurrasse para uma rede invisível. As crianças iam atrás dela, em silêncio, sem perguntar, mas com aquele andar rápido e contido de quem sabe que ultrapassou um limite sem volta. Antes de devolvê-las à cozinha, Lucia inclinou-se para Tomás. Não falem disso com ninguém. Ninguém. Nem mesmo se perguntarem diretamente. Ele assentiu. E seus olhos sérios, maduros demais para a idade, confirmaram que entendia o peso da advertência. Lucia não perdeu tempo. Sabia que, se queria respostas, precisava ir à única pessoa no castelo que parecia mover-se entre as sombras com total naturalidade. Alonso,
o responsável pelas chaves e pelos corredores que ninguém devia transitar. Homem de mãos calejadas e passos silenciosos, com aquele olhar de quem parece estar sempre ouvindo algo além da conversa presente. Ela o encontrou na armaria, sentado sobre um banco baixo, afiando uma espada que parecia não precisar disso. O som do metal contra a pedra se repetia num ritmo pausado, quase hipnótico. A luz que entrava pela janela alta caía sobre suas mãos, destacando cada cicatriz. Preciso falar com você, disse Lucia sem rodeios. Alonso não levantou os olhos. E eu preciso que você não me meta em problemas. Não sou eu quem está te metendo em problemas, Alonso. É o que vi esta manhã. O homem deixou a espada de lado e, com um gesto lento, limpou as mãos no avental de couro. Suponho que você não esteja falando de uma simples caminhada pelo jardim novo. Lucia sustentou o olhar dele. Fui ao jardim velho e vi o buraco. As crianças me disseram que havia um baú lá, que o esconderam antes de eu chegar. Alonso apoiou-se contra a parede, cruzando os braços. Sua expressão era impenetrável, mas no modo como cravou os olhos nela, havia um cálculo frio, como se estivesse avaliando quanto poderia dizer sem colocar em risco algo maior que os dois. Aquele baú, começou, e depois deixou a frase suspensa. O que havia dentro? Perguntou Lucia, dando um passo à frente. Alonso esboçou um breve sorriso, sem alegria. Não é o que havia, é o que ele continha. Você fala como tia Remédios, retrucou Lucia, lembrando-se do aviso enigmático da anciã. Ele soltou um resfôlego. Porque ela sabe mais do que aparenta. E porque nós dois sabemos que não se trata de objetos nem de ouro. Aquele baú guardava algo que pode derrubar este lugar pedra por pedra. E não estou falando apenas do castelo. Lucia sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas. As crianças falaram de uma voz. Disseram que é a mesma que ouvi na torre. Pela primeira vez, Alonso desviou o olhar, como se lembrar daquilo lhe custasse. Essa voz pertence a alguém que nunca deveria ter desaparecido, mas que foi apagado da história de propósito. E se você a ouviu, significa que nem tudo foi enterrado. O silêncio entre os dois tornou-se tão denso que parecia que o ar havia parado. Lucia deu mais um passo. Quem? Alonso balançou a cabeça. Não posso dizer o nome. Ainda não. Mas se quer saber, vai ter que estar preparada para que o rei e a rainha deixem de te ver como um peão e passem a te ver como uma ameaça. Lucia ia responder, mas um ruído seco interrompeu o momento. O eco de passos firmes no corredor, aproximando-se. Alonso ergueu-se de repente, pegou a espada e inclinou-se para ela. Volte para o seu quarto. Agora. E lembre-se disso. Se amanhã alguém te chamar para sair do castelo, não vá. Os passos pararam diante da armaria. A porta se abriu, e uma figura alta, vestida de veludo preto, apareceu no batente. A rainha Isadora. Seus olhos passaram de Alonso para Lucia, com um brilho que não precisava de palavras para ser entendido. A rainha Isadora não pronunciou palavra durante o trajeto. Seus passos eram longos, seguros, ecoando sobre as lajes de pedra como um tambor que marcava o compasso de uma sentença ainda não dita. Lucia caminhava um pouco atrás, forçada a segui-la, sentindo como cada esquina do corredor se fechava sobre elas. Não havia guardas, nem criados, nem testemunhas. Apenas o eco de 2 pares de passos e um frio crescente que parecia infiltrar-se pelas paredes. Chegaram a uma sala que Lucia não se lembrava de ter visto. Não era um salão aberto nem uma câmara de recepção. As janelas, altas e estreitas, deixavam entrar apenas uma linha de luz, e o ar cheirava a madeira velha e cera apagada. No centro, uma mesa comprida coberta por um tecido de veludo grená. Sobre ela, uma jarra de vinho e 2 taças, uma cheia e outra vazia. Isadora sentou-se à cabeceira, apoiando um braço no encosto e cruzando as pernas com uma elegância calculada. Com a outra mão, fez um gesto para que Lucia se aproximasse. Sente-se. Não era um convite. Era uma ordem envolta em veludo. Lucia permaneceu de pé. Prefiro ficar assim. A rainha inclinou a cabeça, com aquele meio sorriso que não chegava aos olhos. Claro que prefere. É o que você sempre faz. Fica à margem.
observando, esperando que outros decidam por você. Lucia fechou os punhos. Para que me trouxe aqui? Isadora serviu um pouco de vinho na taça vazia, sem tirar os olhos dela, e o som do líquido enchendo o cristal tornou-se insuportavelmente longo. Para falar sem ouvidos indiscretos. Fez uma pausa e bebeu um gole antes de continuar. Sei o que você viu. Sei que entrou no jardim velho. Lucia manteve o silêncio, mas um leve tremor em suas mãos atraiu. Não se preocupe, prosseguiu Isadora. Não vou castigá-la. Ainda. Na verdade, vim para adverti-la. Seus olhos se afiaram como lâminas. Nem todos os segredos que você encontra lhe pertencem. Alguns são grandes demais para serem carregados por uma moça como você. Não sou uma moça, replicou Lucia, e havia uma firmeza nova em sua voz. Oh, sim, é. A rainha sorriu com condescendência. Estes sois. É para mim, para o rei e para todos que vivem entre estas paredes. Um enfeite, um suspiro passageiro, uma curiosidade que um dia vai desaparecer sem deixar rastro. Se tiver sorte. Lucia deu um passo à frente. E se não for sorte, o que quero? E se o que quero é a verdade? Isadora pousou a taça sobre a mesa com um golpe seco, o vinho tremendo em seu interior. A verdade, repetiu, como saboreando a palavra se. Muito bem. Vou lhe dar um pedaço. Aquele baú que você viu não guarda ouro, nem joias, nem documentos. Guarda um testemunho. Uma voz, uma prova de que alguém que este reino acredita estar morto continua vivo. E se vier à tona, o rei perderá não apenas o trono, mas a lealdade de todos. Lucia sentiu o ar ficar mais espesso, quase cortando sua respiração. Quem? Isadora sorriu lentamente. Não vou dizer, porque quero vê-la duvidar. Quero que essa pergunta a persiga, que lhe roube o sono, que a faça olhar para o rei e se perguntar se o que vê nos olhos dele é amor ou medo de que você descubra. Lucia a observou, tentando encontrar em seus gestos algum sinal de mentira. Mas tudo o que encontrou foi um prazer quase perverso em vê-la enredada naquela armadilha invisível. A rainha levantou-se, aproximando-se tanto que Lucia pôde sentir o aroma do seu perfume, doce, mas com um fundo amargo. Se ficar, acabará sendo o escudo dele, e escudos sempre se quebram primeiro. Se for embora, talvez viva o suficiente para esquecer este lugar. Ela roçou o braço de Lucia com a mão, como se fosse um gesto maternal, embora sua voz continuasse puro veneno. Pense nisso, querida. Sem esperar resposta, Isadora deixou a sala, deixando Lucia sozinha, com o eco de suas palavras cravando-se como espinhos invisíveis. Do lado de fora, em algum ponto do castelo, um relógio de sino deu a primeira das 12 badaladas, e Lucia soube que a rainha não lhe dera um ultimato, mas sim uma contagem regressiva. O amanhecer sobre Tierra Blanca não foi como os demais. O céu tingia-se de um vermelho tão intenso que parecia presságio de sangue, e um vento frio descia das colinas com uma insistência que penetrava até os ossos. Na praça central, diante do grande salão do conselho, reunia-se uma multidão como não se via desde a última coroação. Nobres com trajes bordados em ouro, soldados com armaduras polidas, mercadores, camponeses, todos misturados, todos expectantes. No estrado, sob um dossel azul e prata, encontravam-se o rei Fernando, a rainha Isadora, e a um passo dele, Lucia. O colar de cristal azul repousava sobre o seu peito, capturando a luz da manhã, como se contivesse um fragmento do céu. Atrás, quase escondidas, as 7 crianças que ela encontrara naquele primeiro dia, vestidas com roupas limpas, porém simples, olhavam com olhos grandes e assustados para a multidão que se estendia diante delas. O arauto golpeou o chão com seu bastão e anunciou a sessão. O murmúrio do público foi diminuindo aos poucos, até restar apenas o silêncio expectante. Fernando foi o primeiro a falar. Hoje não nos reunimos para assinar tratados nem para celebrar vitórias, disse com uma voz grave e firme que ressoava em cada canto da praça. Hoje nos reunimos porque há verdades que não podem continuar escondidas. Virou-se para Lucia e tomou-a suavemente pela mão. Esta mulher, e ao dizer isso,
A sua voz suavizou, veio para casar-se comigo, e em vez de encontrar um lar seguro, encontrou 7 crianças sozinhas, esquecidas pelo reino, e um segredo que poderia derrubar estas muralhas. Um murmúrio espalhou-se entre as pessoas. Isadora mantinha sua expressão serena, mas as mãos repousavam tensas sobre o colo. Lucia respirou fundo. Não havia dormido durante toda a noite. As palavras da rainha continuavam cravadas em sua mente como espinhos, mas também a imagem das crianças, de sua fragilidade e da promessa que ela fizera sem sequer pronunciá-la. O segredo que encontrei, começou, e a sua voz não tremeu, não é uma traição, nem um crime do rei. É um abandono nosso, de todos nós. Virou-se para a multidão, procurando rostos entre a massa. Estas crianças, apontou para trás, e elas timidamente deram um passo à frente, são filhos de homens que morreram defendendo nossas terras e de mulheres que foram condenadas a calar e desaparecer. Viveram nas sombras destas muralhas, ignorados, como se seu sangue não fosse digno de nossa memória. Os murmúrios cresceram, alguns em discordância, outros em desconforto. O cofre que a rainha guarda não tem ouro nem coroas, continuou Lucia, fixando o olhar em Isadora. Guarda os nomes de cada uma dessas crianças, e de outras mais, nomes que foram apagados dos registros para que nunca reivindiquem o que lhes pertence. Um lugar aqui. A rainha se retesou, mas não interrompeu. O seu olhar era o de uma caçadora que observa sua presa saltar para fora da armadilha. Lucia deu um passo à frente, sentindo o frio da pedra sob os pés, mas também o calor dos olhares das crianças atrás dela. Hoje não falo por amor ao rei. Falo porque a minha voz é a única que elas têm. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Fernando, que se levantou e colocou-se ao lado dela. Por isso disse, olhando para todos, eu, Fernando de Tierra Blanca, abdico do trono em favor de um conselho eleito pelo povo, não para entregá-lo a uma única pessoa, mas para devolvê-lo a todos. A explosão de surpresa foi imediata. Alguns nobres levantaram-se gritando contra. Outros, em silêncio, observavam com uma mistura de respeito e desconcerto. Isadora levantou-se, caminhou até eles com passos lentos, e por um segundo, Lucia pensou que a rainha responderia com fúria. Mas não. O seu sorriso era frio, e a sua voz, baixa. Hoje você venceu. Mas lembre-se, querida, que até mesmo as vitórias deixam feridas. Sem esperar resposta, girou nos calcanhares e saiu do estrado, perdendo-se entre as colunas como uma sombra que sabe que não disse sua última palavra. Fernando tomou a mão de Lucia e, sem se importar com o protocolo, beijou-a diante de todos. A praça inteira viu, e um aplauso que começou tímido transformou-se em um rugido que ecoou por toda a Tierra Blanca. As 7 crianças, pela primeira vez, sorriram. Passaram-se os anos. Fernando e Lucia viveram longe do palácio, dedicando os seus dias a criar escolas, hospitais e um lar para cada criança que, como aquelas 7, havia sido esquecida. O Conselho Popular cresceu, e o reino deixou para trás a era dos muros fechados. Chamavam Lucia de a voz suave, mas quem a conheceu sabia que essa voz fora capaz de derrubar tronos. Na praça onde falou pela primeira vez, ergueu-se uma estátua de ambos, de mãos dadas, com o colar azul brilhando sob o sol. Quando Fernando morreu já idoso, foi enterrado ao lado dela, sob um epitáfio simples. Quem foi salvo por uma mulher, salvou um reino. E dizem que nas noites claras, o cristal azul sobre o túmulo continua a brilhar, como se guardasse dentro de si a luz daquele dia em que a voz de uma mulher rompeu o muro e mudou a história para sempre.